Olá amigos, olá você ligado aqui no meu canal no YouTube, aquele abraço do Ariel Selba, obrigado pela sua audiência. Vem chegando a informação mais relevante que eu separei neste dia de hoje e converto em formato de vídeo especialmente para você. É o vídeo do dia. Para receber a informação diariamente, você precisa se inscrever no canal aqui embaixo. Inscreva-se e acione o sininho, somente desta forma você recebe a informação, tá bom? Acesse meu site também, lá tem muita notícia diária, as informações mais relevantes estão lá, www.divulgueconosco.com.br, links aqui embaixo, no Google é Divulgação by Ariel. Outro dia eu assisti um vídeo sobre este assunto, espiral do silêncio. Você sabe o que é isso? Se não sabe, se ficou curioso, fique no vídeo, fique assistindo, é realmente um assunto bem interessante, que cabe debate com toda a certeza. No final do vídeo eu trago o vídeo original ao qual eu assisti e me chamou a atenção este assunto. Tem tanta informação neste mundo, muitas vezes nós precisamos de um arranque, digamos assim, para irmos atrás de alguma informação. Primeiramente, eu vou trazer aqui uma pesquisa na internet sobre o que é a espiral do silêncio. Olha só um pouco dessa informação. É uma teoria, né? Teoria da ciência política e comunicação de massa, proposta em 1977 pela alemã Elisabeth Noelle Neumann. Neste modelo de opinião pública, a ideia central é que os indivíduos omitem a sua opinião quando conflitantes com a opinião dominante devido ao medo de isolamento, da crítica ou da zombaria. Tudo a ver com as eleições, né? Os agentes sociais analisam o ambiente ao seu redor e, ao identificar que pertencem à minoria, preferem se resguardar para evitar impasses. Esse comportamento gera uma tendência progressiva ao silêncio, denominada espiral, visto que, ao não expor essa ideia, o indivíduo automaticamente compactua com a maioria. Assim, outras pessoas que compartilham dessa opinião também não a verbalizam. Quanto menor o grupo que assume abertamente a opinião divergente, maior o ônus social em expressá-la. Preocupada com os efeitos que levaram do eleitorado às mudanças na reta final nas eleições de 1965 e 1972 na Alemanha, Noelle Neumann decidiu estudar o que de fato ocorria. Então ela descobriu que um fator importante para a mudança ter ocorrido é o clima de opinião. Noelle Neumann descobriu que quando um lado é superestimado, né, outras pessoas, decididas ou não, são influenciadas a seguir por ele. Consequentemente, quando o outro é subestimado, as pessoas tendem a afastar-se deste. Para chegar a tal conclusão, ela utilizou de alguns instrumentos para medir o clima de opinião. Segundo ela, é preciso questões onde seja possível medir a tendência em falar em público ou manter-se em silêncio quando é falado sobre o lado oposto ao que você apoia. Outro fator importante é a opinião sobre em quem o eleitor vota e em quem ele acha que vai ganhar. Aristóteles sugere que a sociabilidade é uma propriedade essencial do homem, de forma que precisa de vínculos sociais para satisfazer suas necessidades e, consequentemente, teme o isolamento. Muito interessante isso aqui, sem dúvida. Eu tenho certeza que muita gente estuda isso aí para utilizar nas eleições, a tal da espiral do silêncio. Agora vou trazer a matéria principal aqui do nosso vídeo de hoje. Ela tem a seguinte manchete: a espiral do silêncio examina os mecanismos de manipulação da opinião pública. Até porque os poderosos querem estar sempre comandando o Estado, a nação, né? O mundo, por que não? Então, sem dúvida, deve existir muitos estudos nesse sentido. É uma teoria, porém, vê-se muito ela na prática, não é verdade? Quanta gente acaba votando em alguém na eleição para ganhar, votando por medo, como diz aí, de expor a sua opinião, com medo de alguma represália, enfim. Bom, em meados então da década de 70, a cientista já citada Elisabeth Noelle Neumann formulou a teoria da espiral do silêncio após uma análise profunda das pesquisas eleitorais da Alemanha. Evidências mostravam que o medo do isolamento social era o principal fator determinante das manifestações de opiniões públicas, bem como da opinião pelo silêncio. Em resumo, a tese é que quando uma opinião é percebida como majoritária, as pessoas demonstram maior predisposição a se manifestar, enquanto os que têm uma opinião minoritária tendem a ficar calados.
tudo a ver com as pesquisas também, né? Pesquisas eleitorais. Eu sempre fui contrário a essa tal de pesquisa, porque muita gente vota em quem está ganhando nas pesquisas, né? Bom, o silêncio leva ao enfraquecimento ainda maior da opinião minoritária e ao fortalecimento da opinião que parece prevalecer. Um dos resultados disso é que o foco da propaganda política passa a ser o convencimento de que determinantes opiniões, né, são majoritárias na sociedade, o que nem sempre corresponde à verdade. Não se tem uma democracia real quando alguém acaba votando por esse ou aquele motivo e não pelo motivo original, que é você vota em alguém porque você acredita naquela pessoa. Bom, a teoria está exposta no clássico A Espiral do Silêncio, Opinião Pública no Tecido Social, publicado originalmente em 1982, que finalmente chega ao Brasil. Com o peso crescente das redes sociais no debate político, as questões investigadas no livro parecem mais atuais do que nunca, já que o ônus de não ter uma opinião compartilhada pela maioria foi exponencialmente amplificado. Aumentou assim a aversão ao confronto, o que alimenta falsos consensos por meio da intimidação e do constrangimento público. Em um ambiente no qual ousar dizer aquilo que se pensa se tornou um comportamento de risco e no qual a liberdade de expressão é relativizada, mais e mais pessoas preferem se recolher e ficar caladas, simulando uma adequação ao seu entorno social ou adotando uma conduta imitativa, né? A ameaça de perder amigos, de sofrer perseguição e de se verem isoladas em seu grupo social. O Facebook é um grande exemplo, né? Você vê muita política lá, mas a maioria não expressa, a maioria fica calada, né? É uma minoria que realmente expressa a sua opinião nas redes sociais. Neste contexto, em nome de um discurso de tolerância, frequentemente se exerce a intolerância mais radical em relação a qualquer pensamento divergente. Esmagado pela ditadura do politicamente correto, o cidadão comum percebe que já não pode mais expressar suas opiniões livremente, pois a diferença de pensamento é cada vez menos tolerada pela classe falante, auto-intitulada detentora da verdade. Ainda que minoritária no Brasil, essa classe domina o ambiente acadêmico e as redes sociais, empenhando-se permanentemente para impor seu ponto de vista e calar o dos adversários. A manipulação da opinião pública, tanto na mídia quanto nas relações interpessoais no entorno social, se transforma assim em uma ferramenta de controle social. O fato é que a maioria das pessoas tende a aderir ao pensamento percebido como dominante em seus círculos de convivência. Nem preciso dizer, né? Espero o seu comentário abaixo sobre qual é a sua opinião sobre este assunto, se você já é conhecedor deste tema ou se você entrou em contato com ele agora, deixe sua opinião, é muito importante debatermos aqui neste vídeo. Até porque todos querem um Brasil melhor, não é verdade? Noelle Neumann dedica boa parte do livro a investigar a relação entre os meios de comunicação e mecanismo de controle social embutido na espiral do silêncio, sobretudo em períodos eleitorais, quando o comportamento dos eleitores pode ter consequências dramáticas para a sociedade. A percepção de quais são as escolhas aceitáveis pela maioria influencia decisivamente o voto do cidadão comum, mas pode também levar ao fenômeno do voto envergonhado. Estas nem sempre são condutas conscientes, uma vez que elementos irracionais e emocionais também desempenham o seu papel, seja na opção pela sujeição resignada, seja na opção pela revolta silenciosa. Uma das conclusões de Noelle Neumann é que as pesquisas servem mais para formar e determinar a opinião pública do que para aferir sua verdadeira feição. Entender esse processo é fundamental para lidar de forma consciente com as pressões a que estamos submetidos cotidianamente, pressões que aumentarão à medida que se aproximam as eleições. E uma das partes mais legais que eu sempre digo aqui da mídia atual é a questão na internet, né? A questão das pessoas poderem comentar as notícias. Eu vou trazer aqui agora alguns comentários. Tem 5 comentários aqui nessa matéria que eu acabei de trazer para você. Claro que há inconvenientes com isso, muita gente não está preparada para ser jornalista, digamos assim, mas tem muita coisa legal, né? A maioria dos comentários do povo sempre é bastante interessante. E vai meu convite já, hein? Comenta abaixo,
se você já conhecia essa tal de espiral do silêncio, caso tenha tomado conhecimento dela agora, vou ficar feliz em saber qual é a sua opinião, tá certo? O Alexandre escreveu, abre aspas, a percepção de quais são as escolhas aceitáveis pela maioria influencia decisivamente o voto do cidadão comum, mas pode também levar ao fenômeno do voto envergonhado, fecha aspas. Esse teria sido o caminho seguido pelos eleitores americanos nas eleições de 2016 ao eleger Trump, quando todas as previsões apontavam para uma vitória fácil de Hillary, ele pergunta. Se for isso, a teoria proposta pelo livro de que a maioria das pessoas tende a aderir ao pensamento percebido como dominante em seus círculos de convivência não é consistente como parece propor a autora desta obra. O Miguel escreveu, eleição de Luísa Erundina como prefeita de São Paulo é o maior exemplo dessa espiral. O Nascimento escreveu, abre aspas, nesse contexto, em nome de um discurso de tolerância, frequentemente se exerce a intolerância mais radical em relação a qualquer pensamento divergente. Esmagado pela ditadura do politicamente correto, o cidadão comum percebe que já não pode mais expressar suas opiniões livremente, pois a diferença de pensamento é cada vez menos tolerada pela classe falante, auto-intitulada detentora da verdade, fecha aspas, verdade. O Nascimento também escreveu, aspas, ainda que minoritária no Brasil, essa classe dominante, o ambiente acadêmico e as redes sociais empenham-se permanentemente para impor seu ponto de vista e calar o dos adversários, fecha aspas, verdade. Sem dúvida, né, quem quer que a sua opinião seja a dominante vai fazer de tudo para conseguir isto, inclusive estudar coisas como essa, né, a tal da espiral do silêncio. Para fechar aqui, o Cine escreveu, a Cine, né, sou contra a realização e divulgação de pesquisas eleitorais. Era aquilo que eu também comentava anteriormente. Não tenho dúvida de que muita gente vota naquele que está ganhando, ou muita gente vota para evitar alguma repressão. Agora, quantos fazem isso, realmente não tenho aqui condições de trazer essa informação concreta para você. A Espiral do Silêncio examina os mecanismos de manipulação da opinião pública. Este foi o vídeo do dia aqui para você. Se você gostou, dá aquele like, metralha o like aqui no vídeo, ajuda muito este vídeo a subir de posição e chegar em mais pessoas. Se você quiser receber o vídeo do dia, assine o nosso canal. Inscreva-se aqui embaixo, acione o sininho, assim você recebe a informação sempre que tiver vídeo novo. Acesse meu site também, www.divulgueconosco.com.br. No Google Divulgação by Ariel, ou aqui embaixo também tem os links para você acessar, tá certo? Acesse meu site também com relação ao nosso serviço de divulgação na internet. Divulgue conosco, custo bem baixo e bastante eficiente, tá certo? Muito obrigado a você pela audiência. Vou deixar aqui no final o vídeo, aquele que eu havia prometido, de onde surgiu a ideia de trazer este assunto aqui no vídeo do dia, tá certo? Este vídeo, deixa eu pegar aqui o autor dele, é do Durval Ferreira, tem um canal no YouTube, tem vários vídeos que podem interessar a você, e um deles é este que você vai assistir agora. Valeu! Abraço de coração e até o próximo vídeo. Assista aí. Hoje é dia 8 de novembro de 2019. O nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me sigam aqui no Facebook em Durval Ferreira e aqui no YouTube em Durval Ferreira. Eu vou fazer na forma de aulão para que vocês entendam um pouco mais alguns detalhes. Eu iria deixar isso aí mais para frente, mas eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Eu posso viajar, outras coisas assim, então preciso passar essas informações de uma outra forma. Eu já falei para a maioria de todos vocês sobre isso aqui que eu vou expor, mas eu vou falar agora de uma forma mais detalhada, um pouco mais acadêmica, para que vocês consigam perceber em que buraco que nós estamos, e para que vocês também consigam perceber como
como que se manipula, como que todo mundo está manipulado, o que que está acontecendo. Deixa eu ver se eu mudar isso aqui para cá melhora. O que que está acontecendo para todos vocês estarem manipulados? Por que que está todo mundo pensando igual? E por que que eu forçosamente, eu comumente, eu não falo para vocês o que todo mundo está falando? Que técnica eu estou utilizando? Ou então, por que que eu forço outros caminhos, né? Então, eu vou falar novamente aqui com todos vocês sobre a espiral do silêncio, mas eu vou falar especificamente sobre um item, tá? Porque cada item tem centenas de subdivisões, que particularmente nós militares tratamos para informações. Então vou dar alguns exemplos aqui para que vocês consigam entender o que que eu estou falando, tá? Eu vou falar especificamente sobre a espiral do silêncio. Não vou entrar muito em janela de Overton, mas é uma subdivisão da espiral do silêncio, a janela de Overton, que é você ir mudar a opinião de massa aos pouquinhos, até se encaixar aonde a massa quer. E isso é muito importante que vocês entendam. Eu vou tentar tratar com cuidado para que vocês percebam o que eu estou falando. A espiral do silêncio ela foi tratada a primeira vez por Elisabeth Noelle Neumann, que é uma psicóloga e política alemã, onde ela percebeu formas de manipulação de massas. Ou seja, as pessoas, vocês todos, nós todos aqui, normalmente nós temos que cuidar das nossas vidas, nós temos que trabalhar, nós temos que produzir, nós temos que fazer diversas coisas. Por causa disso eu paro, assim, no caso de determinados momentos, até para justificar. Quando pessoas fazem doações, eu tenho que produzir para essas pessoas, para todo mundo, né? Então, as pessoas normalmente, elas não têm tempo para pensar. Normalmente a pessoa, eu sou um advogado, eu sou um dentista, eu sou uma dona de casa, eu sou uma diarista. Então, o que que eu vou fazer? Vou buscar pessoas que todo mundo procura, que nos dê um senso comum para eu não ter que gastar o meu tempo saindo da minha especialidade para descobrir uma realidade. Fulano fala uma ideia legal, então vamos todo mundo seguir eles. Essas pessoas, esses grupos, e termina todo mundo falando aquilo que essa pessoa fala. E isso é uma forma de espiral do silêncio, ou seja, você não quer sair daquela comunidade. Você quer falar o que todo mundo. Você não quer ser uma voz dissidente, você quer falar o que todo mundo fala. É como você ser de um time e chegar num bar ou no restaurante onde está no telão aparecendo um jogo do seu time opositor. Você não vai dizer, eu sou do time tal. Não, você vai ficar na sua ali, coisa e tal, deixa o pessoal ali acompanhar o time. É mais ou menos assim que funciona. Então, a espiral do silêncio, ela tem mecanismos condicionantes da espiral do silêncio. Quais são esses mecanismos? Acumulação, consonância e ubiquidade. Tá? São esses três mecanismos normalmente utilizados para controle de massas. Além de técnicas, por exemplo, a estratégia das tesouras. A estratégia das tesouras é o que está sendo muito utilizado também. O sistema, o establishment, escolhe os seus inimigos. E os seus inimigos tratam dos assuntos que o establishment quer. Se vocês conseguirem entender o que eu estou passando hoje aqui, ninguém nunca mais vai ser enganado. Lógico que vai dar um pouco mais de trabalho, porque vocês vão ter que pensar. Tá? E pensar dá trabalho. É assim mesmo. Tá? Vocês que se especializaram no que vocês sabem fazer, vocês sabem como deu trabalho para você chegar nessa especialização. Se eu quiser chegar no métier de conhecimento de vocês, vai dar muito trabalho, porque eu não sou acostumado com o trabalho de vocês, assim como vocês não são acostumados com o meu trabalho.
Então fica difícil. Então as pessoas procuram aquelas pessoas de consenso comum. Só que as pessoas de consenso comum, elas também vocês vão perceber que essas pessoas que geram consenso comum, elas estão fazendo parte de um sistema. E é muito fácil identificar quem são essas pessoas que fazem parte do sistema, tá? Então, esse aulão aqui é para isso. Então, acumulação, consonância e ubiquidade. Acumulação é como o nome fala, jogar maciçamente aquelas informações, mas que tipo de informação? Aqui o establishment determina a pauta, é o establishment que determina a pauta, é eles que escolhem a pauta. E tanto eles como quem está contra eles vão tratar exatamente assim. É uma forma de você já começar a identificar, pô, aquilo ali é pilantra, né? Então, o establishment escolhe a pauta e quem está contra o establishment vai justamente contra essa pauta, não debate outros assuntos. Por isso que vocês ficam observando assuntos que eu falo para vocês que ninguém fala, mas são muito mais importantes do que está sendo debatido agora. Nós estamos tratando com bandidos. E as pessoas estão tratando, não, vamos debater não sei o quê, vamos debater não sei o quê. Tem algo estranho aí. Mas vamos lá. Então, a agenda 7 é o establishment que determina a pauta. E os agenda setters são aqueles que cumprem o agenda setting. São aqueles que debatem tanto a favor como contra. No meu vídeo Espiral do Silêncio, aí eu dou diversos exemplos. Por exemplo, no Brasil, morrem por culpa do governo. Agora esse número diminuiu, tá? Mas os dados que nós temos é em torno de 400 pessoas por dia mortas pelo sistema. São pessoas desaparecidas, assassinatos, diversos outros crimes, tá? Mas como que a mídia trata? E é sempre assim, trata em média 5 mortes por semana. 3 pessoas que foram mortas por bala perdida, 2 policiais que mataram fulano e cicrano, não sei o que, coisa e tal. E a semana começa tratando sobre isso. E na sexta-feira, felizmente, eles descobrem os culpados, não sei o que, coisa e tal, e o policial sempre é culpado e o bandido sempre é a vítima. E por dia eles trataram sobre 5 mortes, sendo que são 400 mortes por dia. 400, mas eles só vão tratar aquele assunto que eles querem, tá? O establishment cria esse pseudo-ambiente. O pseudo-ambiente é onde nós vamos tratar os assuntos. Ora, há quantos anos eu estou tratando, quem me segue aí sabe muito bem disso, há quantos anos eu estou tratando sobre Luciano Huck, por exemplo? Uns 4, 5 anos. O presidente da República só começou a tratar dele agora, porque ele passou a ser um oponente político dele, um possível oponente político para a presidência da República. Mas eu falei que o padrasto dele foi presidente do BNDES, do Banco do Brasil, na época de Fernando Henrique, o Charmoso. Ele foi um dos que ajudou a reestruturar a Rede Globo. Por isso ele conseguiu emprego lá também. E por aí vai. Mas a mídia trata ele como já presidente. E a esposa dele, Angélica Voo de Táxi, já está sendo entrevistada como se fosse primeira-dama. Porque para eles o mundo está funcionando normalmente. Porque as massas estão controladas pela mídia alternativa de direita e conservadora, que muitos ali não são nem direita e nem conservadores, eles estão trabalhando para o establishment. E eu vou mostrar aqui algumas formas para vocês identificarem isso. É muito importante que vocês percebam o que eu estou falando, tá? Então, o establishment cria o pseudo-ambiente onde nós vamos trabalhar. Quem sair dali não pode, é só isso aqui. É só esse mundinho aqui que nós vamos tratar, tá? Os limites, o establishment impõe limites. O assunto, o público e sobre a política. Quais assuntos têm que ser tratados?
Ah, mas eu queria tratar sobre o governador. Não, tem que ser esse aqui. E é assim que se trabalha. E todas as mídias alternativas que deveriam representar o povo que se separou do establishment, não sei o que, coisa e tal. Exemplo, a CNN, a Globo tá caindo, opa, a CNN já vai entrando, já vai entrando como se fosse a alternativa da Globo. Oh, meu Deus, né? Então, as técnicas de mídia, que é o gatekeeping, que é o âncora. O âncora é aquela pessoa que aparece ser impessoal, aparece ali de terno e gravata para gerar credibilidade, então atrás dela tá cheio de livros, como se ele fosse ler aquela montanha de livros. Ou se lesse, se ele estivesse utilizando aquilo para ser apoio para todos vocês, e se diz, ah, eu sou conservador, ah, eu sou cristão, ah, eu sou de direita, mas está atacando as Forças Armadas, que é um dos fundamentos da sustentação de um povo. O que sustenta um povo são as Forças Armadas. Forças Armadas não se autoacionam. Quem aciona são os poderes constituídos ou o poder constituinte, que é o povo. Os poderes constituídos não vão acionar as Forças Armadas. E as Forças Armadas não têm nada a ver com os problemas que nós estamos passando. Se eu estivesse hoje no governo, se eu fosse entrevistado, ah, você é a favor das Forças Armadas intervir? Eu falaria não, porque eu estou no governo. Entendeu? E mesmo estando aqui fora, aí que eu sou contra mesmo, por isso eu estou ensinando, porque as Forças Armadas se meterem é golpe, mas o povo pode tudo. Quem não pode são as instituições, tá? Então, quais são as técnicas? Gatekeeping, que é ter um âncora que você gera credibilidade em cima dele. Por exemplo, quando eu entro nas mídias sociais alternativas livres, no Facebook, YouTube, seja lá qualquer outra coisa, as mídias sociais alternativas livres, me impõem quem são os de direita, conservador, que é meu perfil, de direita, conservador e cristão, me impõem. Ó, é esse cara aqui que está contra o governo, é esse aqui. E é assim, se vocês criarem um perfil falso, um e-mail falso no Google e colocar que vocês têm 15 anos mais ou menos, 14, 15 anos, as mídias sociais vão impor para vocês Felipe Neto. Assim como eu sou de direita, conservador e cristão, as mídias sociais me impõem as mesmas pessoas que para mim não são nem de direita, nem conservador, nem cristão. Porque eles se fingem coisa e tal, não, mas vamos atacar. Mas depois eu explico o porquê disso. Então esse é o papel do gatekeeping. Tem o priming. Priming é chamar atenção para determinado assunto. Esse assunto aqui, é esse assunto aqui, é isso que nós vamos tratar, é isso que não sei o quê. Você fala de outros assuntos importantes, foda-se, isso aqui não, esquece, é isso aqui que é o foco. Tá? Aí nós temos também o frame, que é o ponto de vista, o time lag, que é segurar, trabalhar, soltar aquela informação quando eles querem, entendeu? Tem a consonância. O que é a consonância? Se vocês olharem, todos os canais de mídia de massa, eles falam as mesmas coisas com poucas diferenças. Isso é a consonância. E os canais de direita e conservadores e cristãos que estão massificados, eles também falam sempre as mesmas coisas com poucas diferenças. E um apoia o outro, que não sei o que, coisa e tal, mas estão sempre falando as mesmas coisas. Tá? Contra o governo, a favor de Bolsonaro, mas são contra militares, mas falam sempre as mesmas coisas, não saem daquilo que é contra o establishment. Então você cria uma estratégia das tesouras. Tá? E ubiquidade, o que é ubiquidade? É estar presente em tudo quanto é canto. Se você estiver sentado num vaso, num banheiro público, vai aparecer lá o papelzinho, Lula livre, ou então fora Bozo, Michel Temer livre, e por aí vai. Tá? É assim que funciona. Tá? Então eles consomem esses assuntos aqui. Eu vou falar especificamente agora sobre agenda setting, que é o principal tema para controle de massas. Está travando aqui o Facebook.
Pronto, voltou. O principal tema para controle de massas, para que vocês entendam, é um dos principais, tá? Cada item desse aqui, subitem desse aqui, tem dezenas ou centenas de subdivisões para quem é especialista. Tá? Especialistas em informação, em geopolítica, política e estratégia, não sei o quê. Eu vou tratar especificamente sobre um item do subitem para que vocês entendam. O Agenda Setting, tá? Ele é tratado particularmente por Lenin. Lenin é um dos pais das técnicas, principais técnicas de controle de massa. Tá? Lenin. Tá? O Lenin, quando foi discutir o marxismo, né, que se discutia a teoria do marxismo, tá, naquela época, se seria pelo determinismo econômico, ou seja, a livre iniciativa iria cair por si só, o capitalismo iria cair por si só. Ele chamava isso de tese economismo, né? Ou seja, não pode ser assim. Nós que temos que derrubar o capitalismo. Então, nós temos que fazer força. Então, ele como pesquisador e cientista, ele até no TCC dele, tá? Ele lançou, tá, uma tese sobre o que fazer, tá? O que fazer. Então ali ele já tratava sobre coisas que nós vemos hoje. Hoje, tá? Principalmente nas teses de abril dele, nas teses de abril. Se vocês forem ler as teses de abril, é justamente o que está acontecendo hoje. Ou seja, para um partido político se impor, tá? Ou para uma vontade se impor, vocês podem ver isso dos dois lados, tá? Que eu vou falar, tanto do lado da direita como do lado da esquerda. A parte palavras, tá, de Lenin, tá, que está nos escritos dele, tá? Se você não está no poder, você é paz e amor. Então você prega a paz, você prega o amor, você engana o seu público até tomar o poder. Quando você toma o poder, você impõe a sua vontade pelas armas. Tá? Só que por fatores geopolíticos e política e estratégia, a esquerda não conseguiu se impor pelas armas, porque tinha uma tese diferente que eles desenvolveram para o Brasil, que estava dando certo até então, para a destruição das Forças Armadas. Ou seja, desestruturar as carreiras, cortar os salários, foi isso que eles fizeram. Isso é extremamente preocupante e perigoso para uma nação, porque o povo se sustenta nas suas Forças Armadas. E eu vou explicar o porquê já já. Então, quando eles desenvolveram essa tese de enfraquecimento, como não tinha como utilizar as Forças Armadas, eles foram retirando o poder, sangrando as Forças Armadas, destruindo nossas Forças Armadas. Só que isso não aconteceu, e por fatores geopolíticos diversos, coisa e tal, terminou que as Forças Armadas se fortificaram. E de 3 anos para cá, como eu venho falando, vem se fortificando muito, só que agora assumiu o presidente Jair Bolsonaro, que se estruturou em cima das Forças Armadas. E isso tem motivo histórico, tá? Isso tem um motivo histórico, que está em cima do que eu estou falando para vocês agora, tá? Em cima do que eu estou falando para vocês agora. Então, quando Lenin falava isso, que você assume, tá? E você tem que se fazer de santinho, coisa e tal, e quando você assume o poder, você se impõe pelas armas, as mesmas coisas servem para a direita. Ora, se vocês olharem a estrutura hoje que cerca Jair Bolsonaro, a estrutura militar. Ele não está utilizando as armas para se impor, ele está utilizando as armas para se manter, porque se impor seria uma ditadura, e isso ele não vai fazer. As Forças Armadas aqui no Brasil nunca deram golpe. Elas, em 64, elas não tomaram poder. Eu trouxe até o general Teófilo aqui para explicar isso aí para todos vocês. Ele é da família imperial, inclusive, ele vem desde o Império. Ele explicou isso aqui muito bem. Então, as Forças Armadas foram chamadas pelo povo, que o poder constituinte ele é o único do povo, os poderes constituídos são uma concessão do povo. Então foi o povo, as mulheres, principalmente, a igreja, o Congresso, que impôs que as Forças Armadas tomassem o poder. Como o movimento de terrorismo aqui no Brasil estava recrudescendo,
Aí as Forças Armadas impetraram o AI-5 para resolver o problema. Foi assim que aconteceu, tá? Mas quem colocou as Forças Armadas foi o povo, tá? E o povo pode retirar qualquer instituição, porque eu expliquei para vocês, o poder constituinte ele é o único do povo, os poderes constituídos são a concessão do povo, tá? Então, quando Lênin ele escreveu na sua tese, tá? Na sua tese, o que fazer. E nas teses de abril dele, ele já desenvolvia que você tem que dominar duas coisas. Você tem um partido, isso serve para empresa, indústria, marketing, tudo isso é muito utilizado, tá? Tudo isso é muito utilizado, de diversas formas, tá? Ele fez uma tese muito bem feita. Então, você tem que ter um partido e nesse partido você tem que ter pessoas doutrinadoras de massa 24 horas por dia doutrinando, que era o que acontecia com a esquerda aqui no Brasil, quando colocava aqueles robôs, aquelas pessoas, aqueles haters, né? Os haters, o que que é? Aquelas pessoas que vêm brigar, né? Você conta algo positivo, ela fala, mas não vai dar certo. Ou então ela fala, que você é um merda, que você que não sei o que, coisa e tal. Se vocês forem para as ruas, os militares vão matar vocês. Fica falando merda o tempo todo. São aquelas pessoas, os haters, né? Aquelas pessoas que estão ali para criar ódio, para confrontar você, e atacar e tudo mais, e dar ideia negativa e isso influencia outras pessoas terminam sendo negativas ou haters porque aquela pessoa está influenciando eles, tá? Então, quando ele foi escrevendo todas essas teses, tá, esses trabalhos, isso se transformou em algo capital para diversos movimentos, tanto indústrias, comércio e também diversos outros movimentos de tomada da esquerda aqui na América Latina e no mundo todo. Se você pensar, todos esses movimentos foram baseados nisso. Você tinha um partido, nesse partido você tinha aquelas pessoas que eram os militantes, doutrinadores, educadores maciçamente, e tinha a mídia. A tese dele diz, você tem que controlar ao menos uma mídia de massa, e essa mídia de massa ela tem que fazer esse trabalho de massificação de informações. Se vocês olharem aqui no Brasil, a Rede Globo é uma das melhores mídias abertas do mundo. Ela entra na casa de todos nós com qualidade, com som e tudo mais. É o que eu sempre falo. Particularmente eu estranho, diversos comunicadores que não falam nada com nada, não ensinam nada e tem equipamentozinhos de mais de 80 mil reais. Eu já precifiquei diversos equipamentos que eu vejo os caras falando, coisa e tal, mais de 80 mil. E eu falo com vocês com 2 celularezinhos, goiaba mesmo, goiaba. São investimentos caríssimos. Ninguém aparece muito sem ter muito dinheiro. Por isso eu falo, se a direita, os conservadores e mais os cristãos são oposição ao establishment, quando eu entrasse nas mídias sociais, não deveria aparecer eles. Mas eles são impostos a mim o tempo todo. E quando você vai ouvir um ou outro, os caras não têm profundidade nenhuma. Ou se tem profundidade, como eu falo, no final termina atacando forças armadas e militares, sempre assim. Então, essas teses de Lênin, eu estou falando só sobre esse subitem aqui, Agenda 7 e os Agenda Setters, que são aqueles que fazem cumprir o Agenda 7 através da estratégia de tesouras, eles são inimigos e coisa e tal. E Lênin influenciou pessoas importantíssimas na política dos Estados Unidos, como no caso Saul Alinsky, tá? Saul Alinsky é um dos principais influenciadores quando ele escreveu aquele livro Regras para Radicais, tá? Ele fala exatamente o que Lênin fala. É uma forma de você massificar e de você se proteger, só que aqui no Brasil, acontece algo que, como eu falei para todos vocês, tinha que ser uma tese para doutorado. Por que que o povo brasileiro ele é diferente? Porque as técnicas utilizadas aqui são muito boas, mas o povo brasileiro não cai. Aí, enfim, é Deus e algo mais. Inteligência não tem nada a ver também com a quantidade de informação cultural que a pessoa tem.
mas o brasileiro está modificando o seu perfil mesmo com um ataque agressivo de contra-informação, dizendo que o governo é ruim, que isso é ruim, e o STF, nesse caso, ele se mantém tranquilo para atacar toda a nação brasileira. Se o STF está lá, o culpado chama-se Senado Federal. E o Senado está lá por causa de outras ligações políticas. Ora, se três quintos do Senado Federal sabatinam um analfabeto de pai e mãe chamado Dias Toffoli, e ele entra na função mais importante do país, que é ministro do STF, que é uma função vitalícia até 75 anos, é mais importante até do que presidente da República. Se o STF sabatina uma pessoa dessa, 3/5 sabatinam e aprovam, é porque o STF não vale merda, não vale que o gato enterra. Então o STF, o Congresso Nacional todo, que é a união da Câmara, tá, mais o Senado, não houve renovação política e essas pessoas entraram com essas técnicas também de comunicação de massa, que eu sou legal, que eu sou bom. O povo votou em youtubers, radialistas, comunicadores, ou seja, encantadores, né? O povo votou nisso e no início foi dito 70% de renovação. Eu fiz um vídeo dizendo não houve renovação, eles vão trair a todos nós e traíram a todos nós. E vocês podem ver que o Poder Executivo não faz mais porque o Congresso atrapalha e o STF atrapalha, os dois atrapalham. O Congresso Nacional e o STF estão atrapalhando o Poder Executivo de exercer o seu trabalho. Só não faz mais por causa deles. Tá? E eles, como eu já comuniquei antes, eles não querem que o governo encerre anos financeiros. Porque quando você encerra um ano financeiro de trabalho, você tem números. Números são provas, são dados estatísticos que está funcionando. Se o governo se reforçar cada vez mais, através de números positivos, a tendência é que o povo naturalmente derrube o poder judiciário e derrube o poder legislativo. Ora, a reforma da Previdência, que era para economizar 1 trilhão e 300 bilhões, Paulinho da Força disse que se deixar esse valor, Jair Bolsonaro vai ser reeleito o tempo todo. Vocês não perceberam? Ele falou, tem que baixar para 600 bilhões. 600 bilhões fica no 0 a 0. Tá? Já baixaram até 680 bilhões. Já está em 680 bilhões. E ninguém está sabendo disso, né? Então eles estão conseguindo. Eles estão conseguindo. E por que eles se garantem? Por que eles estão na garantia? Eu estou tranquilo que eu posso botar para fuder que o povo não faz nada. Porque o povo caiu nessa cantilena. Que estamos sendo representados por grupos de direita e conservadores. Não, nós não estamos sendo. Tá? Nós não estamos sendo. Eles estão impondo sempre assuntos determinados que é contra o que eles querem. Por isso que eu falo coisas aqui diferentes para todos vocês. E eu falei, eles vão chegar até o dia 15 de novembro. 15 de novembro até 2 semanas depois do carnaval, o Brasil não existe mais. E isso eles já alcançaram. Por que eles não falam para vocês coisas que eu sempre falo? Sobre os crimes que ocorreram, por exemplo, os empréstimos foram todos ilegais, desde Fernando Henrique, o Charmoso, presidente Lula e Dilma, já era o suficiente para os 3 poderes serem retirados. Eles fizeram manifestações de milhões de brasileiros nas ruas. Milhões de brasileiros, eles não contaram para vocês, mas milhões de brasileiros derrubam poderes. Milhões de pessoas, milhões de nacionais derrubam o poder. Não vai pedir favor. Por favor, juiz, não faça isso. Por favor, o impeachment da Dilma. Não, milhões de brasileiros, se eles ensinassem isso, milhões de brasileiros derrubam o poder. Já que eles não ensinam, eu vou ensinar. Aí a escolha é livre para todos vocês. Mas você tem que ensinar. Antes você ensina, tá?
Teoria geral do Estado. É o que eu sempre falo para todos vocês. É o que eu sempre falo para todos vocês. Teoria geral do Estado. Vocês têm que saber disso. Como que a Tailândia se livrou dos 3 poderes políticos sem nenhuma sanção da ONU, sem nenhum problema? Como que Singapura fez isso? Como que o Egito fez isso? O povo se livrou dos poderes constituídos sem nenhum problema. Islândia, aí tem umas antas que falam, mas são países pequenininhos. Não, a Tailândia é um país de 70 milhões de habitantes. 70 milhões. O povo, de forma ordeira, organizada, parou o país e retirou os 3 poderes e as Forças Armadas entraram. Não pode as Forças Armadas entrar e o povo apoiar. Não, isso é golpe. Isso é golpe. Aqui no Brasil não teve golpe. Isso é coisa de covarde. Isso é crime. Isso gera sanções internacionais. Tá? Por isso que eu ensino certo. Aí o povo escolhe o que quer. Teoria geral do Estado, para que vocês entendam como que começa um país. O povo e suas forças armadas ocupam à força um território. Foi assim em Israel, em 1940 e pouco. Foi assim aqui no Brasil. Tá? O povo e as forças armadas ocupam um território. A partir do momento que as forças armadas garantem e delimitam as fronteiras, a partir daí que o povo escreve uma Constituição. Antes disso, não tinha Constituição. Então é povo, forças armadas e o solo pátrio. Sempre essa tríade que garante um país. Na Constituição você cria o Estado com E maiúsculo, que é a unidade administrativa do território. Pendurado no Estado, você tem diversas instituições com I maiúsculo, ou seja, Hospital Público Federal, Universidade Pública Federal, Cadeia Pública Federal, Polícia Federal no nosso caso, o STF, que é o guardião da Constituição, os STJs, que são os guardiões da lei, as Forças Armadas, que é a única instituição nacional, permanente e regular. Casamento povo-Forças Armadas, ele é indissolúvel. O povo pode retirar todas as instituições, exceto as Forças Armadas, e as Forças Armadas também não podem ser utilizadas contra o povo, pelo establishment. Quando isso acontece é que as Forças Armadas se corromperam, que é o que aconteceu na Venezuela. Aqui não tem esse risco. Tá? E quando que começou a nação brasileira, o sentimento de nação? Quando negros, índios, brancos e mestiços, na Batalha dos Guararapes, escreveram: vamos todos nós salvar a nossa pátria dos invasores estrangeiros. Ali começou a nação brasileira, ali começou o exército brasileiro, da Batalha dos Guararapes. A minha turma da Academia Militar das Agulhas Negras é a turma Batalha de Guararapes. Então ali começa a nação brasileira, ali começa tudo. Tá? Então, na Tailândia, por exemplo, tinha muita desinformação, tinha esses grupos de direita e conservadores, tá? E cristãos, né? Que controlavam as massas, fazia todo mundo ir para a Copacabana deles, para a Avenida Paulista deles. Aí chegava lá, eles apanhavam de polícia que não era polícia deles. Aqui a polícia brasileira é a favor do povo. Lá eles apanhavam de polícia que não era polícia deles, assim como aconteceu lá na Ucrânia. O povo lá da Ucrânia era morto pela polícia ucraniana, só que a polícia ucraniana não era polícia ucraniana, eram russos. Assim como está acontecendo hoje na Bolívia, assim como está acontecendo no Chile também. No Chile, terroristas cubanos e venezuelanos e bolivianos estão matando chilenos para dizer que é a polícia. Tá? E é assim que funciona, o mundo é assim, o mundo é escrito, a história é escrita com sangue. Tá? Então na Tailândia o povo ia para as ruas e apanhava e coisa e tal, e a Rede Globo deles lá de cima, o povo tá querendo isso, tá querendo porra nenhuma. Era outra coisa. Aí o povo lá se emputeceu e foi pro rei. Rei, a gente fica nas ruas apanhando, o senhor não faz nada. Ele disse: não, mas eu não posso fazer nada. E aí o exército também fica vendo a gente apanhando, o exército não faz nada. Ele disse: não, mas o exército não tem que fazer nada mesmo, não. O exército é um poder muito forte, ele tem que ficar na dele. Então, rei, por que o senhor não derruba os outros poderes? Porque eu sou um poder. Se eu derrubar os outros poderes, isso é golpe. Então por que o senhor não manda o exército derrubar os outros 3 poderes? Não pode, porque o exército é um poder muito forte, desproporcional. Se eles fizerem isso, é golpe. Então o que nós vamos fazer? Não, o povo pode.
O povo pode parar tudo, em vez de se manifestar nas ruas como vocês estavam fazendo, que não estava dando certo, parar na frente dos quartéis e até parar o país. Quando parar o país, as Forças Armadas tomam. Se vocês pesquisarem, tá na internet, se não conseguirem aqui no Brasil, peçam para amigos de vocês que estão no exterior fazerem isso. Vocês vão ver que o povo da Tailândia parou nos quartéis até parar o país. Isso foi a prova cabal que o povo se negou aos três poderes, o povo ao poder constituinte, o exército tomou o poder durante 4 anos e devolveu agora, esse ano, o poder ao povo. O país já está de primeiro mundo, é uma administração espartana, cartesiana, mas enfim, é o jeito militar de se fazer. Mas o país ajustou todas as contas e assim ficou. Isso é teoria geral do Estado. Tá? O povo tem o poder constituinte, é o único do povo. Os poderes constituintes são uma concessão do povo. O povo não pede por favor. Tá? Fazer um contrato com uma pessoa para cuidar da mãe de vocês idosa. Aí essa pessoa começa a estuprar a mãe de vocês, coisa e tal. Aí você quer mandar embora. O cara diz, não, o contrato está aqui, ó, de 4 anos. Não, não é assim que funciona, não. Os poderes, eles estão lá por causa de uma concessão nossa. Nós permitimos que eles estivessem lá. Mas se eles estão destruindo a nação brasileira, o povo pode derrubar. Agora, de posse dessa informação, o povo pode escolher. Não, eu vou continuar me manifestando em Copacabana, Avenida Paulista, ou vai todo mundo para o quartel. Isso é a escolha de cada um. Mas o povo tem que ter acesso à informação verdadeira. Quer resolver ou quer esperar mais 2, 3, 4 anos? E como eu falei para vocês, os outros 2 poderes estão trabalhando contra o governo. Se fosse para ir para as ruas para derrubar os poderes, eu digo, derruba os outros 2 poderes, deixa o poder executivo que está ali. Muito bem, né? Eles vão tentar fazer tudo, vão tentar assassinar o presidente, vão tentar novamente assassinar o presidente, porque se ele der números positivos como ele está dando, por exemplo, Furnas está sendo comandada por um general, Furnas não, Itaipu, né? O BNDES, só pelo fato de ter militares lá que não está permitindo roubar, só o fato de não permitir roubar, já está dando superávit. A Petrobras, só pelo fato de não estar permitindo roubar, está dando superávit. Então, esses números, quando consolidar no encerramento do ano financeiro, se torna uma estatística. Quando se torna estatística positiva, é extremamente perigoso para quem está roubando. Tá? Então, eles vão tentar matar o presidente. Por isso, eu nunca vi, particularmente, uma segurança tão forte, tão precisa quanto a segurança do presidente da República hoje. Eu nunca vi nada igual. Conheço as pessoas que estão lá, se formaram junto comigo na Academia Militar. Eu nunca vi nada igual. E muito bons. São assim, os melhores que nós temos, graças a Deus. No fundo, eu tenho certeza que vai piorar muito mais. Mas, por causa do histórico do povo brasileiro, eu tenho certeza também que vai dar certo. Eu deixo sempre um link aí de doação, conta para que vocês, se quiserem ajudar, participar, porque eu possa viajar, acompanhar movimentos e tudo mais, e parar um pouco mais para me dedicar apenas a isso. Eu deixo aí esse link aí para todos vocês. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite, descansem, relaxem e pensem nessas informações que depois... Não deu tempo de preparar bem a aula, querer preparar mais, mas como não sei o que vai acontecer, eu deixei dessa forma aqui. Eu acho que ficou muito bem entendido para todos vocês. Muito obrigado a todos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.